Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seu balanço agora recentemente, o balanço do segundo trimestre de 2023, e vamos ver como ficou a situação dessa empresa, já que ela já vinha ali apresentando prejuízo, uma situação meio complicada, e vamos ver agora como que ficou a situação da Sequoia Logística e Transportes S.A. A Sequoia, que também é uma empresa sugerida aqui pelos nossos inscritos que nos mandaram a solicitação para que pudéssemos fazer a atualização dessa empresa, e quero agradecer aqui imensamente a minha amiga Bruna Scolari, lá do Paraguai, participando do canal Silas Negro. Fiquei aqui. Bruna, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu incentivo de sempre. Também quem sugeriu a Sequoia foi o Reginaldo Gomes, grande Reginaldo Gomes, um forte abraço para você, também lhe agradeço imensamente a participação. Também quem sugeriu foi João Batista Cardoso, grande João Batista Cardoso, também junto conosco. Muito obrigado, João, prazer poder lhe atender. E também, sabe quem? Fábio Simões lá do Rio Grande do Sul. Fábio Simões, um dos primeiros inscritos aqui no canal, que sempre participando junto conosco aqui, a quem também agradeço imensamente. E meu grande abraço a todos aí no Rio Grande do Sul, que estão sempre junto conosco aqui no canal Silas Degrafê. Mas caso vocês também queiram participar e mandar sugestões, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degrafê, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Sequoia, a gente já retratou anteriormente, inclusive até quando do balanço do terceiro trimestre de 2022 e toda a parte histórica da empresa. Até temos gravado um vídeo que eu vou deixar no final desse vídeo aqui, eu vou deixar o link ali para você acompanhar a história, né? Então hoje a gente vai estar mais focado aqui na parte dos números aqui para ver o que vem acontecendo com a empresa. A Sequoia, só para vocês saberem, é uma empresa na área de logística, uma empresa recente, uma empresa que começa em 2010, e ela primeiro começa ali com a parte de distribuição também voltada para produtos do e-commerce, principalmente na parte de vestuário, e depois daí recebe aportes de fundos de investimentos e começa a ampliar a sua participação para diversas outras atividades dentro da área de logística, né, principalmente voltado para o e-commerce. E aí depois aí de uma série de aquisições faz o IPO no ano de 2020, continua ali com uma série de aquisições, então vai comprando outras empresas, crescendo. E aí, naturalmente, hoje nós temos aqui o balanço e vamos ver ali se todos esses investimentos estão dando certo ou não, se estão trazendo já o retorno para a empresa ou não. E, para tanto, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro semestre agora de 2023. E através dos números, vamos ver como que está a situação da Sequoia Logística e Transportes S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Sequoia Logística e Transportes S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 21, 22 e agora as demonstrações do primeiro semestre de 2023. E através dessa sequência histórica aqui, vamos acompanhar o que vem acontecendo com a empresa ano a ano, período a período, para entendermos, né, o que está ocorrendo com a Sequoia. Começando lá pelo ano de 2019, para que possamos entender o que é a empresa. Ela totalizava no seu ativo 612 milhões de reais, era o tamanho da Sequoia. E desse total aqui, 306 milhões, praticamente 50%, metade da empresa, era intangível. O que quer dizer esse intangível aqui? São todos os ágios das diversas aquisições que a Sequoia veio fazendo ao longo do tempo, então se transformam em bens de natureza incorpórea, quer dizer, não existem fisicamente, porém tem um valor econômico. O imobilizado da Sequoia totaliza 41 milhões de reais. E nessa parte de cima nós temos o capital de giro, que são os recursos que a empresa utiliza para o seu funcionamento no dia a dia. O ativo circulante fecha lá 2019 com 213 milhões de reais, 34,8% de representatividade em relação ao ativo total. Fecha com 91 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 105 milhões em contas a receber, e os outros créditos aqui geralmente são tributos a recuperar. Chegando em 2020, a Sequoia dá um pulo, vai para 1 bilhão 375 milhões, até em função do IPO. E com o IPO, o que ocorre? Ocorre um aumento no capital de giro, que agora fecha em 708 milhões de reais,
mais de 50% de representatividade em relação ao ativo total. Com a IPO, o volume de dinheiro em caixa saltou de 91 milhões para 409 milhões de reais. E também aumentou aqui o contas a receber, que fechou agora em 268 milhões de reais. Já na sequência, em 2021, a Sequoia pula para 1 bilhão 982 milhões, mostrando aqui todo o crescimento, principalmente aqui no intangível, com novas aquisições que ela veio fazendo, totalizando agora 992 milhões de intangível. E o capital de giro, 643 milhões, recua, né, com a queda do volume de dinheiro em caixa para 168 milhões, porém tivemos aqui um aumento no contas a receber, que fechou agora em 2021 com 411 milhões de reais. Chegando em 2022, praticamente estável, mantém aqui 1 bilhão 982 milhões de ativo, porém uma queda no capital de giro, que agora fecha com 590 milhões. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 126 milhões, também temos aqui uma diminuição do contas a receber, que agora é de 351 milhões de reais. Chegando 6 meses depois, em junho de 2023, a empresa diminui seu tamanho para 1 bilhão 892 milhões. E o capital de giro aqui cai mais um pouquinho, fechando em 581 milhões, porém essa queda ocorre principalmente no caixa, que cai aqui de 126 milhões para 89 milhões. E o contas a receber aumenta de 351 para 386 milhões de reais. Então o que nós observamos olhando só o ativo da empresa? Que com a IPO ela cresce, aí na sequência de 2021 ela amplia ainda mais o seu tamanho aqui, a sua estrutura de funcionamento, porém na sequência estagnou, né? Daí na sequência ela permaneceu estável até com uma pequena queda agora em junho de 2023. Naturalmente que todo esse crescimento aqui da empresa demanda dinheiro, e o dinheiro ele vem de dois caminhos sempre: capital próprio, que é o patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o endividamento. E o endividamento fechou lá em 2019 com 526 milhões, 85,9% de representatividade. Ao fazer o IPO em 2020, o PL salta de 86 para 411 milhões. E a dívida também aumenta em valores nominais para 964, porém o peso dela, agora com esse IPO também, o peso da dívida recuou para 70%, quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 70%. Já no ano de 2021, a dívida aumenta aqui nominalmente para 1 bilhão 381 milhões de reais e fecha com 69,7%. Aumenta nominalmente, porém o peso da dívida um pouquinho menor. Porém, chegando em 2022, a dívida volta a subir para 1 bilhão 481 e agora o peso dela 74,7% e fecha agora junho de 2023 com 1 bilhão 530 milhões de dívida, 80,8% o peso da dívida. Então a dívida aqui, depois do IPO, ela recua e agora volta a crescer. Já em 2022 cresce para 74% e agora cresce para 80%. Praticamente uma grande parte dessa dívida é de longo prazo. Porém, uma das coisas que chama atenção é aqui, ó, nesse campo aqui do PL, reserva de lucros, onde a partir de 2021 começa a aparecer a figura dos prejuízos acumulados. E o prejuízo acumulado sai de 42 para 149 para 386 milhões de reais de prejuízos acumulados. E por que vem esses prejuízos acumulados? Aí nós vamos ver através da DRE, demonstração de resultados do exercício, que vai nos mostrar como que vem sendo o desempenho da empresa em termos de operação. Lá em 2019 ela fatura 527 milhões, em 2020 998 milhões, em 2021 o faturamento sobe para 1 bilhão 520 e agora em 2022 1 bilhão 804. Então reparem que o faturamento da empresa ele vem numa crescente, até acompanhando todo o aumento da estrutura de funcionamento da empresa. Agora, em junho de 2023, a empresa acumula 493 milhões de faturamento, o que nos projeta um faturamento aí perto de 1 bilhão. Então, quer dizer, já é previsto, né, para 2023 uma queda no faturamento da Sequoia. Porém, mais importante até do que esse número de faturamento é essa linha de baixo aqui, que seria o lucro líquido de exercício. Lá em 2019 ela já fecha com prejuízo, um pequeno prejuízo de 7 milhões 146 mil. Em 2020 ela praticamente reverte o prejuízo com lucro de 7 milhões de reais. Porém, a partir de 2021, 17 milhões de prejuízo,
Em 2022, 106 milhões de prejuízo. E agora, até junho, acumula 237 milhões de prejuízo, projetando aqui um prejuízo de pelo menos 480 milhões aproximadamente para 2023, em se mantendo esses números aqui. Então, o grande problema da Sequoia é basicamente isso aqui, é que com o crescimento aqui da empresa, a empresa acabou demandando também financiamentos de longo prazo, e esses financiamentos aí, eles também trouxeram o quê? A despesa financeira, que lá em 2019 comia 7% do faturamento, em 2020 4,7%, em 2021 5%, em 2022 10,7% e agora em 2023 a despesa financeira comendo 23,9% do faturamento da empresa. Então, quer dizer, uma despesa financeira muito alta para o faturamento da empresa. E um outro agravante que nós temos aqui também no balanço da empresa é que até então, entre 2019, resultado operacional 24 milhões, 43, 47, 60, a empresa vinha dando resultado na sua operação. Quer dizer, o EBITDA era positivo, e no caso aqui é o EBIT, porque a gente não está considerando a depreciação. Então a operação estava dando lucro. Só que agora, em junho de 2023, a operação passou a ser deficitária. Então, a situação da Sequoia aqui em termos de resultados vai ter aí um longo caminho pela frente, tanto na parte de redução de custos e principalmente aqui também na redução da despesa operacional e na despesa financeira, para que a empresa possa encontrar o seu caminho do lucro, que é o que a gente vai ficar na expectativa. Analisando aqui em termos financeiros, a situação dela ainda está sob controle. Até por quê? Porque ela ainda tem um capital de giro aqui de 581 milhões, ela ainda tem 581 milhões de capital de giro, para uma dívida de curto prazo de 575 milhões. Então, ela ainda tem recursos para fazer frente ao seu endividamento em curto prazo. O problema da empresa é esse crescimento do endividamento e, naturalmente, a falta de lucro para gerar os índices positivos de rentabilidade, razão pela qual até nós não vamos trazer aqui os quadros de liquidez, de endividamento e de rentabilidade, porque já foram apresentados aqui através dos números do balanço e da DRE. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é, nesse quadro, alguns indicadores relacionados às ações da empresa. E aí, naturalmente, que vamos ver ali que o valor patrimonial da Sequoia é 1,75. Isso quer dizer o quê? Uma ação patrimonialmente vale R$ 1,75. Porém, hoje você compra uma ação da Sequoia por apenas 70 centavos. Um índice, um valor muito abaixo daquilo que ela efetivamente vale. O que mostra ali, através do PVP, preço por valor patrimonial, que as ações são vendidas com deságio de 60%, perdão. Lucro por ação não tem, né? Porque em função dos prejuízos, pelo contrário, ela tem um prejuízo por ação de R$ 1,33. E aí a rentabilidade da ação vai dar aquele número absurdo, ali 190%. Por quê? Se você comprar uma ação da Sequoia a 70 centavos, que é o valor hoje, e a empresa continuar perdendo 1,33 por ação, você vai perder 190%, quer dizer, vai perder tudo que você tem, mais um pouco ainda, através de uma rentabilidade negativa aqui. Dividendos por ação, não há como você falar em dividendos, uma empresa que vem apresentando prejuízo. Free float, 52,49% das ações são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. E eu trago para vocês também esse quadro aqui, com um gráfico extraído do Google, mostrando como que vem se comportando o valor das ações da Sequoia desde o IPO, lá em 2020. Quando ela foi lançada ali praticamente a R$ 11,90, e logo depois do IPO a ação disparou. Ela chegou beirando ali praticamente R$ 30. Isso ainda no começo de 2021, sofre ali algumas oscilações ainda em 2021, e a partir da metade ali de 2021, aí começou todo um processo de queda, até chegar em 2022 com as ações cotadas na faixa de R$10. Entrando 2022, ela continua ali todo um processo de queda, até chegar no final de 2022, sendo cotada ali praticamente a R$3. E desde 2023, começa agora 2023, ela continua todo o seu processo de queda, culminando agora com uma cotação de 70 centavos nesse último dia 25 de agosto, quando da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor,
quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Sequoia Logística e Transportes S.A. Daí, mais uma empresa analisada, Sequoia Logística e Transportes S.A. Sequoia aqui, vimos aí tentando achar o caminho do lucro, né, nesse crescimento e até muito afetado também em função dos juros extremamente altos. Então, a empresa é pega ali no contrapé quando faz investimentos, pega financiamentos para ampliação e aí os juros, né, disparam e aí a empresa acaba sendo pega no contrapé e também uma das razões da Sequoia estar nessa situação. Esperamos aqui, ficamos na torcida para que ela reencontre seu caminho do lucro, né? Até porque é uma empresa geradora de emprego, uma empresa geradora de renda, uma empresa geradora de desenvolvimento, e aí nós ficamos aqui na torcida, e através dos números a gente vai acompanhando tudo o que vem acontecendo pela empresa. Mas você também pode aprender a fazer todo esse processo de análise de uma forma muito fácil, rápida e didática, através dos nossos cursos lá da plataforma Hotmart. Você pode acessar lá, inclusive no vídeo aqui na descrição, nós temos um link de acesso, onde você vai aprender o passo a passo ali como que faz todo esse processo de análise de balanços, de interpretação dos números e tudo isso com um custo muito baixinho, com direito ao material de apoio e tudo mais. Caso queira fazer o curso presencial, tranquilamente, estaremos juntos no dia 29 de setembro, uma sexta-feira, das 19 até as 22 horas, 3 horinhas, juntos aqui, onde vamos aprender a fazer todo esse processo de análise de balanço de uma forma bastante interativa, também com material de apoio e naturalmente vou ter o prazer de conhecer vocês pessoalmente, porém à distância, através dessas 3 horinhas que estaremos juntos, né? Aí o custo para participar do curso, apenas R$40, apenas R$40. E para já reservar sua vaga, garantir sua vaga, me manda um WhatsApp aqui nesse número e aí a gente já lhe encaminha a ficha de inscrição para você não ficar de fora dessa, já que as vagas são limitadas. Dito isso, bons investimentos para vocês.